Fala galera, tudo certo? Quero conversar com as consultoras de venda hoje, as que eu atendo na minha consultoria e todas as consultoras que estão vendo esse vídeo aí, que trabalham com academia, vendendo academia para as pessoas, vendendo saúde para as pessoas, bem-estar, qualidade de vida. A dica de hoje é sobre quebra de objeção. Uma objeção, essa fase da venda é um dos tendões de Aquiles da venda, né? É onde a gente tem mais dificuldade de mostrar para você, consultora, que você é capaz de olhar para um cliente com calma, com tranquilidade e começar a conversar com ele sobre uma quebra de objeção, que é nada mais é do que mostrar um ponto de vista diferente, entender qual é a dúvida que ele está trazendo na objeção dele, porque toda objeção ou é uma dúvida ou o cliente está mentindo para você para sair daquela situação. Então eu preciso entender o que está por trás, qual a real, né? E eu não posso sair de um processo de venda sem fazer isso, porque senão eu fico incompleto no processo, né? Eu não faço, eu não volto para o meu posto com aquela sensação de, poxa, eu fiz tudo que eu podia fazer e de fato esse cliente ainda não entendeu qual é a força de colocar o exercício físico na vida dele, certo? Então eu quero dar uma primeira dica. A quebra de objeção ela vem normalmente depois que você apresenta os valores de investimento para o teu cliente. Ele vai olhar e vai dizer alguma coisa como: eu vou pensar, eu estou pesquisando, eu não sei se eu vou usar tudo, preciso dar uma pensada, preciso falar com minha esposa, o meu pai. Alguns vão te dizer, tá caro, né? Lá na outra academia tem isso, tem aquilo. Então a gente tem hoje todas as saídas para todas essas objeções. Eu quero começar falando de uma coisa muito importante que serve para todas as objeções, para toda quebra de objeção. Não se esqueça, toda quebra de objeção começa com uma palavrinha mágica que é: eu te entendo. Balança a cabeça e olha para o cliente. Eu te entendo. Eu sei como é que é. Eu também gosto de pensar. Eu também gosto de pesquisar. As pessoas por aqui também têm essa dúvida. Ou seja, eu baixo a ansiedade do cliente falando que eu entendo para ele. E veja bem, entender não é concordar. É apenas dizer que eu sei o que você está falando, eu te entendo, beleza? Então toda quebra de objeção começa com eu te entendo, balança a cabeça, eu também, as pessoas também têm essa dúvida, né? Tem uma em especial que a gente usa uma frase diferente, que é quando o cara te fala que tá caro, né? Então quando o cara fala que tá caro, a gente usa uma frase um pouco diferente que funciona assim: eu te entendo, Rui, você tá achando caro, né? Você sabe, né, Rui? Caro é tudo aquilo que não te entrega um resultado. Eu e a minha equipe, Rui, vamos estar comprometidos em te entregar o teu resultado de emagrecimento, de tonificação. Eu coloco o resultado na evidência, né, desse texto que eu larguei para o cliente. Entenda uma outra coisa importante, consultora. Esse momento é um momento onde as coisas estão um pouco tensas, o cliente quer sair de você, ou ele está mentindo, alguma coisa está acontecendo e tem uma dúvida que ele não foi sanada. Então você precisa estar calma, você precisa respirar fundo, você precisa ter um sorriso no rosto, você precisa amenizar a situação. E eu te entendo, balançando a cabeça ajuda muito, muito mesmo, linguagem corporal com a parte verbal, né? Então eu te entendo, claro, eu sei como é que é, né? Eu também gosto de pesquisar, e aí eu vou usar o mas. Toda vez que eu uso mas, contudo, todavia, portanto, no entanto, entretanto, eu apago tudo que eu falei até então e boto a atenção do cliente na frente. E logo em seguida vem uma pergunta. Mas me diz uma coisa, fulano, se você já tivesse tomado a decisão quando você pensou pela primeira vez, você já não teria alcançado uma boa parte dos seus resultados? Galera, se você fez o seu dever de casa, que é fazer qualificação bem feita, você perguntou para o cliente lá atrás há quanto tempo ele vem pensando em começar a se exercitar. E aí você tem uma quebra de objeção do vou pensar super fácil aqui para esse cliente que não está se exercitando e que quer pensar um pouco mais.
entendeu? Uma coisa importantíssima dessa fase de quebra de objeção é você precisa fazer o cliente participar desse processo. O que eu mais vejo de erro nessa parte é o consultor querer construir um cenário que é só dele. Porque aí então você faz isso, você faz aquilo, você tira isso, você coloca aquilo, o cara conta uma história perfeita, que é só dele. Ele não traz o cliente para participar. Como é que eu trago o cliente para participar desse processo? Simples, galera. Eu pergunto, que nem eu fiz agora, né? Se você tivesse tomado a decisão há 3 meses atrás, como você me falou, que está pensando, você já não teria alcançado uma parte dos seus resultados, já não estaria melhor do que você está hoje? É difícil o cliente responder que não. Quando ele responde que sim, eu digo então, aí eu peço a venda de novo. Digo então, fulano, poxa, não deixa isso acontecer com você. Sabe o que eu mais vejo no meu balcão? O que eu mais vejo no meu balcão são pessoas que vêm até aqui, acabam não tomando a decisão, voltam para casa, ficam mais 3 meses, 4, 5. Isso pode acontecer com você? Pergunta para o cliente, faz ele participar. Então, poxa, toma a decisão, eu tenho certeza, eu vou estar comprometido com você, com a minha equipe, para te entregar o resultado. Entendeu, pessoal? Então, eu preciso fazer o cliente participar disso. Outro erro comum numa quebra de objeção é eu querer imprimir para o cliente o meu querer. Ou seja, eu falo para ele assim, para de fazer tal coisa e vem treinar, num comparativo de preço, por exemplo. Eu não faça isso, né? Elogie. Se você vai fazer a técnica de comparar preço, né, com o cliente, elogie o hábito dele, né? Fale para ele o quanto é legal as coisas que ele faz. E diga para ele assim, só quero mostrar para você que você investe em outras coisas para você, para o teu bem-estar, para a tua qualidade de vida, como jantar fora, por exemplo. E eu estou te propondo um investimento, né, que às vezes é menor do que isso, para você cuidar de uma coisa muito importante que é o teu corpo, que é a tua saúde, que é o teu resultado. Quanto vale você mais magro daqui 12 meses? Outra dica, toda vez que eu fizer uma pergunta forte dessas, quanto vale você mais magro daqui 12 meses? Quanto vale a tua saúde? Há quanto tempo você não faz algo só para você, que é só seu? Eu preciso, depois de uma pergunta dessas, ficar em silêncio. O cliente precisa pensar, processar e me responder essa pergunta, né? Mesma coisa quando eu pergunto assim, o que te impede de começar hoje? Eu preciso fazer silêncio. Eu não posso ser o vendedor tagarela, aquele que fica falando depois, porque isso faz com que o cliente preste atenção no que eu estou falando e não raciocine sobre a pergunta, que é uma pergunta forte, que é uma pergunta que eu quero que ele pense, que eu quero que ele organize na cabeça dele as coisas. Perfeito? Galera, não tenha medo de quebrar a objeção. Quebrar a objeção é um desafio, mas no meio do caminho pode acontecer coisas, como já aconteceu comigo quando eu estava no balcão várias vezes. Esses tempos atrás eu estava num balcão aqui, numa consulta minha, e a gente fez uma venda e eu usei todas as técnicas que eu conto e que eu falo para vocês nos meus treinamentos. No meio do caminho o cliente pode dizer assim, puxa, é verdade, você tem razão, e puxar e efetuar, porque de verdade, galera, por trás de tudo isso, você, consultora de venda de academia, você é um agente de tomada de decisão na vida das pessoas para elas tomar decisão por uma coisa muito importante, que é se exercitar. A gente vende uma coisa para as pessoas que não tem preço os benefícios. Então você está participando de um processo de decisão, né, dessa pessoa, para que ela tome uma decisão importante na vida dela, que é se exercitar. Né? Isso não tem preço. Você vai melhorar a vida das pessoas. E essa é o verdadeiro pano de fundo da venda, do processo de vendas numa academia. Você tem que ter isso ciente. Toda vez que a venda ficar mais difícil, você vai trazer o teu propósito para a mesa. Sabe por que é, fulano? É que a gente aqui, além de especialista em exercício físico, a gente é apaixonado por exercício físico e a gente quer que todo mundo sinta os benefícios do exercício físico, assim como a gente já sentiu e já entendeu o quanto isso impacta na vida da gente e quanto é positivo. É por isso que às vezes eu sou um pouco incisivo. Você sai porque você traz o teu propósito. E de verdade, consultora, tenha esse propósito, certo? Pega as dicas de quebra de objeção hoje e no teu atendimento de balcão, faça o processo inteiro
e não deixe o cliente sair sem você expor para ele, né, o teu ponto de vista. Uma quebra de objeção nada mais é do que mudar o prisma do ponto de vista e criar um novo cenário para pedir novamente a venda para o cliente. Perfeito? Aproveita a dica aí, eu espero ter ajudado. Se você ficou com dúvida, você me chama aí nas redes sociais, no YouTube, enfim, tem todos os meus contatos aí que eu posso ajudar a tua equipe. As equipes que eu já treino, esse vídeo tá indo para vocês também como a nossa dica da semana para quebra de objeção. Perfeito? Um forte abraço e até a próxima!